Quinta-feira, 26 de março de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja os assuntos que preparamos para esta edição. Em debate no 8º Seminário Nacional de Defesa do Consumidor, as relações de consumo entre quem compra e quem fornece. Você vai saber também por que as propagandas e comerciais podem se tornar um perigo na vida dos consumidores. E ainda, quais são as medidas que podem ser tomadas ao perder ou ter o celular roubado? E uma exposição fotográfica que traz como referência a noite e as paisagens do Brasil. Então continue conosco, porque aqui você já sabe, encontra mais conteúdo. Basta ligarmos o rádio, a TV ou acessarmos a internet. Eles estão lá. São anúncios, propagandas, comerciais que estimulam, incentivam, atraem para o consumo nem sempre adequado ou necessário. E esse foi um dos temas debatidos na manhã de hoje no Seminário Nacional e Internacional de Defesa do Consumidor da UPF. É cada vez mais nítido o uso da tecnologia, principalmente condicionada à televisão, para os anúncios de comerciais que estimulam o consumo. Um público-alvo das empresas é o infantil. Por trás das cores e animações, de forma subliminar, existe o apelo às compras, aos gastos. O assunto sobre as práticas abusivas nas relações de consumo foi debatido na manhã de hoje no 8º Seminário Nacional de Defesa do Consumidor, promovido pelo curso de Direito da UPF. Em países da Europa Ocidental, nós temos regras, inclusive, abolindo a possibilidade de publicidade infantil. Aqui no Brasil, nós não temos ainda uma lei nesse sentido. Nós temos algumas ideias do que deve ser restringido. No ano passado, o CONANDA, Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, lançou uma portaria, a portaria 163, no sentido de basicamente condenar e taxar como abusiva toda aquela mensagem comercial publicitária voltada ao público infantil, justamente pela sua incapacidade de avaliação desse contexto mercadológico, desse impulso para a aquisição desenfreada de produtos e serviços. O mesmo aplica-se ao público idoso. Muitas vezes, desprovidos de informação, são vulneráveis ao mercado, vítimas de publicidades abusivas que comprometem o tempo e as finanças nos mais diferentes tipos de casos, na saúde, na tomada de crédito, no turismo. Em determinados contextos, esse idoso ele apresenta uma potencialidade de ser ainda mais enfraquecido e isso acaba se tornando uma situação de aproveitamento do fornecedor, intensificando as práticas abusivas sobre esse que não consegue se defender à altura ou não consegue competir com uma proteção adequada. Para ambos os consumidores, sejam crianças através de seus pais ou pessoas da terceira idade, políticas estão sendo buscadas para uma efetiva proteção de seus direitos. Na jurisprudência, alguns julgados, onde há o destaque dessa fragilização de sujeitos como o idoso, como deficientes físicos, que sofrem então mais dentro dessa ideia de presença no mercado de consumo. Para eles os riscos são maiores e em decorrência desse sofrimento lançado sobre esses sujeitos, muitas vezes nós vemos uma decisão carregada com uma indenização por dano moral. Justamente por quê? Porque ali aquele sujeito sofreu mais do que a maioria. E aqui no estúdio a gente segue falando de defesa e direitos do consumidor. A gente conversa com o fundador e o primeiro presidente da Associação Internacional de Direito do Consumo, Mário Frota. Seja muito bem-vindo ao PFTV, Mário. Muito obrigado. Eu é que me sinto honrado por estar uma vez mais convosco neste que é um centro de cultura de excelência. Eu queria que você começasse explicando para a gente, Mário, quais são os conflitos nessa mediação e nessa relação de consumo, quais são os conflitos mais comuns encontrados? Em primeiro lugar, eu talvez possa situar, em geral na Europa, os serviços financeiros. Depois, as comunicações eletrónicas que abrangem quer a telefonia fixa, quer a celular,
quer a internet, quer a TV a cabo, como vocês aqui dizem. E, além disso, os serviços públicos essenciais, que têm uma importância grande no dia-a-dia do consumidor e em que os prestadores de serviços, fornecedores, normalmente agridem o estatuto do consumidor, negando-lhes os direitos que têm. Agora, senhor Mário, essa não é uma realidade apenas brasileira. Senhor Mário, por amor de Deus. É uma realidade também, nós estávamos conversando antes de entrar no ar, é uma realidade também que se alastra em todo o mundo, né? Pode dizer-se uma realidade universal. E é uma realidade universal porque no tripé formação, educação, informação e proteção do consumidor, há duas que ficam antes, que falham, que quebram. O consumidor não tem educação para o consumo, o consumidor não tem informação para o consumo. E no quadro da proteção, a primeira coisa que o consumidor tem de ter é uma boa legislação. Costuma dizer-se lá na Europa, legislar menos, legislar melhor. E depois ter necessariamente instituições, meios, sistemas que promovam uma justiça rápida, segura e gratuita, porque o consumidor já paga muitos impostos, não tem que pagar ainda para resolver os casos do dia a dia, mas, muito mais, para aceder, para acessar, como vocês dizem, à justiça. Agora, essa informação, o senhor fala que o consumidor ele ainda não está bem informado, ele não está bem amparado. Essa informação é papel também de seminários como esses promovidos pela UPF? Sim, a informação tem de ser no dia a dia, todos os dias, de todos os meses, de todos os anos. E isso é obrigação de todos os órgãos do sistema. É obrigação dos meios de comunicação social, da mídia. É obrigação das associações da sociedade civil. E, portanto, se não há essa informação diária, se o consumidor não sabe, para usar uma expressão popular, com que linhas se cose, o consumidor está sempre em desvantagem. E quais são as medidas adotadas, então, por quem realiza essa mediação, realiza esse meio de campo entre fornecedor e entre consumidor? Bom, o que nós precisamos, para além da educação na escola, desde tenra idade, desde guri, para além da informação que um meio, por excelência, como é o da televisão, tem de levar aos consumidores todos os dias. Porque só previne o conflito quem está informado. O povo também costuma dizer, homem prevenido, homem e mulher, homem prevenido vale por 2. E então, depois, haver mediação, conciliação e uma resolução rápida do conflito através da intervenção, por exemplo, dos tribunais arbitrais. Mas essa arbitragem nos conflitos de consumo não tem mesmo nada a ver com a arbitragem entre grandes empresas, a arbitragem dos ricos. Esta tem que ser uma arbitragem para os pobres. Uma experiência que nós fizemos em Portugal em 1989, que está agora traduzida numa lei europeia de 2013. Tanto tempo passou, mas que já vinham umas recomendações de 98 e que tem de ser implementada também no Brasil. Eu lancei o repto hoje ao professor Rogério da Silva, a quem agradeço o facto, como diretor da faculdade e como meu amigo, de aqui estar, para que a Universidade de Passo Fundo seja pioneira no lançamento de uma experiência piloto no Brasil para convencer todo o mundo a apostar na arbitragem como meio alternativo ou adequado, como se diz por aqui em alguns estados, de resolução de conflitos, para que o consumidor tenha uma justiça rápida, uma justiça segura e uma justiça
gratuita, graciosa, não dispendiosa, não ter que gastar 100 para receber 10, nem ter que esperar 10 anos por uma decisão num conflito permanente entre si mesmo e ele, consumidor, e a comunidade envolvente. Tá joia, questões como essas, né, que a gente vê que ainda é preciso evoluir. Nós agradecemos a sua presença aqui no canal de notícias, que o senhor tenha ainda uma boa estadia em Passo Fundo. Eu é que me sinto honrado, tudo de bom para vocês. Ok. Bom, e para que o consumidor não fique vulnerável, algumas relações de mediação precisam ser estabelecidas entre quem fornece e quem compra determinado produto. Acompanhe na reportagem. No contexto brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor, editado em 1990 por ordem constitucional, estabeleceu os chamados direitos básicos do consumidor, um meio legal de proteção diante das ofertas nem sempre adequadas às necessidades e interesses de quem consome. En el caso de la aprobación del Código de Defensa del Consumidor, uno de los códigos más modernos que hay a nivel mundial en cuanto a derecho de consumo, que además es una magnífica obra científicamente hablando, Brasil dio un gran paso. Ahora el paso que hay que dar es de asegurar al consumidor el acceso a la justicia mediante procedimientos sencillos, rápidos, eficaces e gratuitos. Guilherme Orozco é professor na Universidade de Granada, Espanha, e esteve em Passo Fundo para conversar com alunos e professores do curso de Direito da UPF sobre os princípios de mediação nas relações de consumo. En primer lugar, la voluntariedad, la mediación es voluntaria. En segundo lugar, la confianza. La mediación se basa en que ambas partes aporten información verdadera sobre las causas del conflicto. En tercer lugar, la transparencia. El mediador tiene que asegurarse de que el procedimiento de mediación sea transparente, igualitario y equilibrado. Y en último lugar, que el acuerdo sea un acuerdo propio de las partes, sea un acuerdo posible, un acuerdo lícito, legalmente hablando, y sea un acuerdo viable. O debate faz parte do 8º Seminário Nacional e do 4º Seminário Internacional de Defesa do Consumidor, também do 6º Encontro Regional de Procons. O estudioso também considerou as relações internacionais de consumo. ¿Qué pasa? Que los problemas son globales y nosotros estamos dándole soluciones locales. Cada país hace su ley. Yo he defendido y propongo que Brasil, Estados Unidos y Europa deben elaborar un acuerdo internacional que homologue por igual los derechos de todos sus consumidores, sea cual sea el estado donde ellos contraten, compran el producto o contraten un servicio. E depois do intervalo, quais as medidas que você deve tomar ao perder ou ter o celular roubado? E ainda exposição fotográfica que tem como referência a noite e as paisagens. A gente mostra em instantes.